Bem-vindo a mais um módulo de didática do ensino superior. Neste módulo, trabalharemos as teorias do conflito e a prática docente. O objetivo deste módulo é relacionar as teorias do conflito com as problemáticas da reprodução e da ideologia subjacente no campo da prática docente. Também vamos distinguir e descrever as três posições dominantes da teoria do conflito, os seus vínculos com a natureza do trabalho e descrever as lacunas existentes pelas teorias do conflito a partir do exame de suas semelhanças com a teoria do consenso. Falaremos então de duas teorias fundamentais, a teoria do consenso e a teoria do conflito. O debate entre essas duas teorias coloca em questão a seguinte contradição. Por um lado, a teoria do consenso está centrada na investigação social, do equilíbrio, e a teoria do conflito coloca os conflitos das classes no cerne da explicação da realidade social, na qual circunscreve o espaço da educação. Temos então, nesse momento, duas teorias que aparentemente são antagônicas. De um lado, a teoria do consenso, aceitando e reproduzindo as teorias já existentes. De um outro, a teoria do conflito, exatamente a negação dessa teoria existente e propostas diferentes. Para a teoria do consenso, a sociedade é concebida como um sistema integrado, ou em vias de integração de elementos que são complementares. Já para as teorias do conflito, a sociedade é concebida como uma unidade figurada por elementos contraditórios, cuja estabilidade é a garantia da manutenção das relações dominantes. Óbvio, se enquanto eu tenho uma teoria do consenso que prevê a reprodução social, eu, de forma oposta, tenho a teoria do conflito. Dentro da teoria do conflito, objeto fundamental desta unidade, embora tenhamos passado por breve conceito da teoria do consenso, vamos agora nos deter mais à teoria do conflito, que é a razão, o objeto desta última unidade da disciplina de didática. Na teoria do conflito, três focos são muito importantes: a reprodução social, a teoria da correspondência e a reprodução cultural. Trabalharemos então, a partir de agora, focado nesses três aspectos dentro da teoria do conflito. A teoria da reprodução social e seu foco na prática docente. Todas as formações sociais devem, ao mesmo tempo que reproduzem, produzem condições. Então, essa teoria da reprodução social, ela é básica no processo educativo. O processo educativo, então, ao mesmo tempo que tem como objeto a mudança, ela também reproduz valores, principalmente valores sociais de uma sociedade vigente. As mudanças são calcadas em cima de coisas já estabelecidas, de propostas, propósitos, valores pré-estabelecidos. Não há criação em cima do nada. Toda nova criação é calcada em questões anteriores. Por isso, é a teoria da reprodução social. E onde fica a prática docente nesta teoria? Não sei se vocês estão lembrados de uma fala de Arthur da Távola, que foi mencionado na primeira unidade. Educo hoje com valores que recebi ontem para pessoas que são amanhã. Então, a prática docente, nessa teoria da reprodução, nada mais é do que tentar mudar o agora, mas sempre calcado em valores anteriores, que é da própria formação do educador. A escola, ao mesmo tempo que ela caminha e muda, ela também tem como objetivo a permanência dos valores sociais da época. A escola, como aparelho ideológico de Estado, segundo a teorização, passa a desempenhar uma função prioritária na manutenção das relações sociais e econômicas existentes. Nós também não podemos deixar de lembrar que todo processo educativo tem origem na sua proposta econômica e social.
não estão desvinculados. Eu não posso pensar em educação sem estar calcado nas questões sociais e econômicas do momento. Então, ela tende a reproduzir essas questões enquanto reformula conceitos e caminha. Ao mesmo tempo que faz essa aprendizagem, o conjunto dos estudantes adquire na instrução acadêmica as regras do bom comportamento. Isso é, da atitude adequada que deve observar, de acordo com o posto para o qual está destinado. Então, a escola, dentro deste contexto, ela também faz com que o acadêmico, o estudante, reproduza comportamentos que a sociedade julga adequado. Nessa reprodução, vai se adequando, vai buscando a inovação, mas nunca desvinculado de uma proposta anterior, de comportamentos já estabelecidos. Uma outra teoria, dentro da própria teoria do conflito, é a teoria da correspondência e essa relação que ela tem com a prática docente. O que é essa teoria da correspondência? Essas tendências vão defender o pressuposto de que todos somos iguais por nascimento, que a herança genética não tem grande importância, porque de qualquer forma pode ser compensada, que é possível também compensar os condicionantes sociais e econômicos. Essa correspondência vai dar o foco à educação de garantir a unidade. Ou seja, não importa de que formação anterior você tenha, que origem você tenha, cabe à escola a garantia compensatória dessas lacunas. Se sua origem, ou a origem daquele aluno, é de um ambiente pouco estimulante, cabe então, na teoria da correspondência, que é um instrumento da didática, cabe à escola a formação de metodologias e elementos adequados que possam compor toda essa formação desse aluno. Então, parte do ponto que somos todos iguais por nascimento e que cabe à escola a compensação de qualquer lacuna, qualquer falha que exista nesse processo. Segundo os representantes da teoria da correspondência, a desigualdade econômica e os níveis educativos de desenvolvimento alcançado por cada homem ou mulher são desde logo condicionados e definidos em primeira instância pelo mercado, pela propriedade e pela relação de poder que defende o sistema capitalista. Segundo os representantes da teoria da correspondência, a desigualdade econômica e os níveis de educação e desenvolvimento alcançado por cada homem ou cada mulher são desde logo condicionados e definidos em primeira instância pelo mercado, pela propriedade e pelas relações de poder que defendem o sistema capitalista. Lógico, a qualquer defasagem, qualquer dificuldade apresentada, a primeira instância que vai peneirar, que vai selecionar, é o próprio mercado. Mais uma vez, reforça a ideia que cabe à escola a compensação desta lacuna, ou seja, pessoas formadas e de igual potencialidade para assumir esse mercado de trabalho, já que esse mercado é a primeira instância de seleção, de peneira, de filtro desses estudantes que aparentemente tenham essa defasagem. Mais uma vez, a didática tem que criar mecanismos e ambiente favorável para que se complete, para que essa lacuna não fique tão grande a ponto de chegar ao mercado e ser selecionado por ele. Que possa a escola, então, sanar antes esse problema. Outra teoria é a teoria da reprodução cultural. E onde fica a prática docente nesta teoria? Essa teoria tem como pretensão compreender e dar respostas a 3 questões decisivas. Como é que a educação garante que alguns grupos sociais possam manter uma posição dominante? Como a educação perpetua essa dominação? A segunda questão é: por que só determinados grupos sociais podem participar
na definição da cultura dominante. Por que e que grupos sociais são esses que perpetuam esta cultura dominante e que elegem esta cultura? E, por fim, através de que mecanismo a natureza arbitrária de certas normas, costumes, conteúdos e valores obtém um forte grau de consenso e, por conseguinte, a sua legitimidade. Concluímos, então, que o trabalho pedagógico contribui para produzir e reproduzir a integração intelectual de uma sociedade. Então, dentro desta teoria do conflito, ela busca fundamentalmente produzir em função de reproduções anteriores. Um outro aspecto dentro desta unidade é a didática crítica e plural. A sociedade contemporânea se transforma mudando as nossas formas de agir, pensar e sentir. Sabemos que a realidade exerce grande influência na prática pedagógica, seja em contexto macro, externo, histórico, social e cultural, ou seja em contexto micro, do cotidiano das escolas, das relações e do trabalho. Dessa forma, os professores devem estar preparados para discutir essas relações e outras ligadas à aprendizagem, ao processo interno da aquisição do conhecimento, do aperfeiçoamento e das competências profissionais. Por outro lado, é também importante compreender o cruzamento desses saberes, que se dá no cotidiano escolar. O saber docente, os saberes sociais de referência e os saberes já construídos pelos alunos, ou desenvolver competências necessárias à formação continuada do professor. Pirrenot, em 1999, ele diz da importância dessa formação continuada do professor. Essa busca incessante e perene, eterna, que o professor deve ter na busca desse saber, nessa formação, nessa projeção para o futuro, sempre considerando o momento político-econômico. As funções didáticas do professor passam por uma série de mudanças. Hoje podemos observar que, no tocante às funções didáticas do professor, pode-se estabelecer 4 categorias, segundo a literatura da área. A primeira é a responsabilidade no processo ensino-aprendizagem, uma vez que o objetivo maior da didática é a garantia desse processo de ensino-aprendizagem. De que forma o professor pode ter esta ação garantida? Criando um clima de trabalho positivo, selecionando conteúdos adequados e relevantes, selecionando e organizando recursos que facilitarão a aprendizagem, dando qualidade didática à apresentação desses conteúdos e uma atuação moderadora de interação no processo, além de calcar sua avaliação num feedback. A avaliação não deve ser somente do discente, ela deve servir ao professor para que ele possa controlar e reorganizar todo o seu processo didático. Um segundo fazer do professor é a responsabilidade na ação tutorial. De que forma ele garante esse fazer? Facilitando a comunicação entre componentes do grupo e entre ele e o aluno e esse próprio grupo, orientando esse estudante das mais diferentes formas e nas diversas áreas do conhecimento, desenvolvendo de forma pessoal esse estudante, garantindo a ele esse desenvolvimento além dessa sala de aula. E isso faz com que o professor atenda a um interesse que ele tenha, a um questionamento fora daquele conteúdo pré-estabelecido. A melhora profissional deste aluno e deste professor, o favorecimento das relações interpessoais de forma geral. Uma terceira responsabilidade deste professor é a responsabilidade em atividades
de desenvolvimento profissional. De que forma? Com a participação em atividades profissionais, congressos, seminários, encontros, feiras, elaboração e compartilhamento de materiais e experiências, e a participação em entidades e instituições profissionais. O conhecimento, então, não deve ser uma coisa pessoal e intransferível. Ele deve atingir a todos, ele deve ser socializado. O professor tem essa responsabilidade no desenvolvimento profissional dele e de todos que o cercam. E, por fim, o serviço na comunidade, assessorando as instituições públicas e privadas, fazendo serviços de consultoria e cooperando com a administração. A formação inicial e continuada do processo de professores deve caminhar sempre. E o professor não pode se restringir a um fazer exclusivamente acadêmico em sala de aula. Ele deve garantir as 4 áreas do seu fazer. A formação inicial e continuada do professor constitui um dos grandes desafios a serem avaliados e redimensionados para que o profissional possa analisar criticamente o projeto econômico, político e social e atuar satisfatoriamente neste contexto de contradições, desafios, ensaios e até perspectivas. Então, cabe ao professor estar atento a este contexto dinâmico, a esta vida continuada, a esta profissão que nada mais é que dar subsídio para que outros também venham a cumprir seus papéis sociais. O professor, então, ele tem que ter noção da grandiosidade da sua atuação. E a didática vai ser um instrumento que vai garantir a ele esta grandiosidade, vai garantir a ele esta qualidade de atendimento.